O princípio da cruz, Vatmanei. Você já morreu? Você já abriu mão das habilidades naturais? Se ainda não o fez, não está qualificado para realizar a obra de Deus. Nos dias de hoje, muitos estão trabalhando, mas não estão fazendo a obra de Deus, pois não é Deus quem está operando, mas, sim, os homens. Não se trata do agir da nova criação, mas é a velha criação quem está operando. Por isso, o Espírito Santo não se move de forma alguma. Trabalhar pelo poder do Espírito Santo é trabalhar de espírito para espírito, ou seja, com seu espírito você alcança o espírito de outras pessoas. Por que Paulo se recusou a pregar a palavra da cruz com a sabedoria natural? A fim de que a palavra da cruz não se tornasse ineficaz, pois a cruz é um fato. Se você prega com conhecimento carnal, consegue apenas difundir a razão, mas não é capaz de propagar o poder e a vida, porquanto prega sobre a cruz sem ter o espírito da cruz bem como a vida da cruz. Você não prega segundo o princípio da cruz e, portanto, só consegue enxergar a razão, ou lógica, pela qual a cruz deve ser propagada, mas não vê seu poder. Por isso, a cruz deve tornar-se um tipo de princípio para nós em primeiro lugar. Precisamos investigar: o que nos qualifica a pregar sobre a cruz? Será que pregamos por estarmos profundamente familiarizados com as doutrinas bíblicas, por sermos capazes de apresentá-las com eloquência ou pelo fato de pregar ser nossa profissão? Seria muito patético este último caso. Muitos se tornam líderes na igreja, mas não em virtude da experiência espiritual, da vida e do poder do Espírito Santo. Na verdade, muitas das pessoas que escutam as pregações têm uma vida espiritual melhor, experiências mais profundas e mais compreensão das coisas espirituais do que os que pregam. Em alguns lugares, vejo, com frequência, jovens pregadores ensinando a pessoas mais velhas que possuem pouco conhecimento. Entretanto, a verdade é que essas pessoas mais idosas superam, de longe, esses jovens pregadores em experiência espiritual, fé e oração. Todavia, apenas devido ao fato de esses jovens terem um pouco mais de conhecimento e eloquência, arriscam-se a ensinar assuntos espirituais aos mais velhos. Devemos saber se Deus já trabalhou conosco ou não. Será que meu talento natural já foi trabalhado? Deus é poderoso em mim? Sem a experiência mais profunda, eu estarei apenas dizendo às pessoas, com minha própria habilidade, que elas devem caminhar de determinada maneira embora eu mesmo desconheça totalmente essa maneira. Quantos, hoje em dia, são cegos a guiar cegos? Muitos pregadores só sabem de que forma propagar o conhecimento, mas não são capazes de suprir a vida divina e o Espírito Santo. Sendo assim, o problema está no princípio. Um grão de trigo permanece solitário a menos que morra. Se a inteligência e as habilidades naturais que possui não morreram ainda, você não serve para ser usado por Deus, pois nos assuntos espirituais não são necessários sabedoria, inteligência ou entendimento, mas interesse em ter experiência e poder espiritual. Se, após uma pessoa ser salva, ela experimentar profundamente as realidades espirituais, não precisará que outras pessoas a reavivem. Muitos viajam pelo mundo e ministram reuniões com o poder da sabedoria carnal. Será que eles não percebem o quanto Deus precisa reavivá-los? Se Deus não os reavivar, todas as obras que fizerem terão sido em vão, e as outras pessoas também não receberão nada. Por isso, Deus deve fazer-nos parar. Eu preferiria deixar de pregar a ter de continuar apenas com minha própria força. O que será do futuro se as pregações baseadas na sabedoria carnal forem realizadas por 30 anos? O que acontecerá, com certeza, no trono de julgamento de Cristo? Deus preferiria que tivéssemos recebido a luz do julgamento anteriormente a fim de que confessássemos nossos erros e parássemos de cometê-los. Que Deus nos ilumine para que percebamos como é errado fazer a obra com conhecimento e habilidade naturais, e assim, reconheçamos que tudo que provém da velha criação adâmica precisa morrer. Rejeitaremos tudo isso da mesma forma como fizemos no momento da nossa salvação. Neguemos, realmente, tudo que pertence à velha criação e recebamos a nova vida que pertence à nova criação de Cristo. Perguntemos a nós mesmos, com seriedade, como nosso futuro e nosso caminho são determinados. Será que ambos são decididos pelo poder e pela vontade de Deus ou por nossa própria vida? Algumas pessoas são revivificadas após cada reunião de reavivamento que frequentam. Porém,
depois que o culto termina, seu avivamento também acaba. Esse tipo de reavivamento é como injetar um estimulante, cuja dosagem deve ser aumentada a partir da segunda vez para que possa continuar a fazer efeito. A partir da primeira ocasião em que foram revivificadas por meio do entusiasmo e da emoção externas, essas pessoas exigirão cada vez mais eloquência e incentivo a fim de serem reavivadas, caso contrário, não o serão. Que Deus realmente obtenha alguma coisa de nós para seu nome. Se ele não conseguir nada, não será glorificado. Tudo termina em vaidade. Que sejamos trabalhados por Deus a fim de que sejamos apenas dele e ofereçamos-lhe o que ele merece ter. Que nos entreguemos, com singeleza de coração, nas mãos divinas e esperemos pela direção dele. Se Deus já estivesse dirigindo sua vida, você precisaria negar completamente a sabedoria e o poder carnal e receber o novo poder divino. Examine se seu caminho está sendo verdadeiramente guiado por Deus. Queremos ver o Senhor glorificado e desejamos que sua vontade seja cumprida. Esperamos que ele, e não nós mesmos, tenha posse. Nunca dirigiremos nossa vida e nosso trabalho com a sabedoria carnal, mas perguntaremos se estamos cumprindo a vontade de Deus. Temos cumprido sua vontade? Não desejemos realizar nossa própria vontade, mas queiramos que a vontade de Deus se cumpra em nós. Extraído do livro Vida Cristã Equilibrada.